Trilhas da libertação. Advertências salvadoras. O sexo em desalinho, sob o comando do egoísmo, responde por grande número de aflições que atormentam a criatura humana. Remanescente dos impulsos primitivos da reprodução animal, escravizado às paixões do orgulho pessoal, constitui uma herança pesada no processo da evolução do ser humano. Enquanto prevaleça, dará curso aos espetáculos hediondos que denigrem a história, graças às suas fixações nos caprichos sórdidos que geram a infelicidade, o desar. A força sexual, à semelhança de uma torrente impetuosa de água deixada à solta, espalha pânico e morte. Canalizada, preserva a vida. Desse modo, conduzi-la de forma segura para ser útil deve ser o pensamento e desejo do ser inteligente, que assim vai superando seus limites, mediante as sábias conquistas do sentimento e da razão. O cenário dos serviços mediúnicos prosseguia com as vibrações harmoniosas, dispensadas pelos mentores espirituais e sustentadas pelo grupo de cooperadores adestrados. Não obstante as tensões durante as comunicações referidas, era possível preservar-se o equilíbrio da concentração mental em sintonia com as forças superiores. Raulinda e Leonardo se haviam recomposto e, sob a assistência dos mentores, mantinham-se calmos. Agora era a vez de Francisco oferecer a instrumentação mediúnica à psicofonia atormentada, qual ocorrera durante a atividade de há poucas horas. A mesma entidade espiritual que fora trazida pelo amigo Fernando incorporou-o, transpirando azedume. Davi, que se encontrava sob a assistência do Dr. Grass, foi chamado nominalmente pelo sofredor espiritual e logo deu início à sua manifestação. Informava que tinha orientação do soberano das trevas para influir-lhe na conduta, contribuindo para a sua desestruturação, assim como a do seu trabalho. Disse mais que o enfrentamento da entidade zombeteira com o Dr. Hermann já era parte do esquema, tanto quanto o plano da expulsão do médium da casa espírita, em razão do seu comportamento rebelde e insensato, objetivando deixá-lo sem o concurso de amigos conhecedores do exercício da mediunidade e os seus riscos, ficando exposto a maior número de perigos na companhia dos seus admiradores irresponsáveis. O médium, surpreso, demonstrava perturbação no raciocínio, acostumado à presunção e à autofascinação a que se entregava. Tomado de receios injustificáveis, começou a chorar. O Dr. Carneiro acercou-se mais e falou-lhe com ternura paternal, enquanto o irmão Almiro dialogou com o semeador de pânico. Davi, a inflexão de voz infundia ânimo, mas chamava a realidade. É necessário despertar para os compromissos espirituais. A mediunidade é faculdade cujo exercício deve ser realizado santamente, com altas cargas de responsabilidade e respeito. Ninguém aplica uma função destinada à elevação do ser de maneira irregular, que não venha a sofrer as funestas consequências da atitude leviana. Ademais, você não desconhece que exercitá-la para o bem é um dever e que a amplitude dos fenômenos que lhe proporciona tem por meta facultar-lhe a reabilitação moral. De leviandade em leviandade, você mais tem agravado os compromissos que lhe cumpre ressarcir. A oportunidade de edificação passa rapidamente e é necessário aproveitá-la. Calou-se por um pouco, dando ensejo ao companheiro para assimilar-lhe o conteúdo, logo prosseguindo. A simonia é crime, catalogado nos códigos divinos.
A vida é muito valiosa em todas as expressões da natureza, particularmente a humana, que você tem cuidado de forma irresponsável. Você é saudável, conseguiu uma profissão invejável, tem um lar rico de bênçãos. Por que negocia com a faculdade mediúnica cujos recursos lhe são concedidos gratuitamente? Que tem feito da consciência além de anestesiá-la nas ilusões mundanas? Você assumiu graves obrigações com a vida no que tange à caridade, que deve esparzir com as mãos cheias de amor. Não pense que o apoio cirúrgico do Dr. Hermann nos atos negociados significa anuência ao erro. Ele assim procede em respeito aos enfermos, ludibriados pelos métodos ignóbeis que você estabeleceu para chegarem até lá. Dando vazão ao seu mau procedimento, quanto ganha o autor das atividades socorristas, sem cujo concurso você nada pode? Como se permite um comportamento execrando de tal porte que leva a outros extremos morais, desrespeitando o lar, as concessões da saúde e a conduta mediúnica? Não pense que aqui estamos somente para exprobar-lhe o comportamento. Nosso objetivo é ajudá-lo. Novamente calou-se, ensejando ao aturdido ouvinte a bênção da reflexão. Enquanto isso, o emissário do infortúnio discutia furibundo com o irmão Almiro, que o atendia com amor, sob a vigilância diligente do nosso Fernando, interessado no diálogo e no destino do seu protegido. Esta reunião deu curso aos esclarecimentos, entre outras, tem como finalidade despertá-lo para a verdade e o bem, desintoxicá-lo dos vapores morbíficos a que se permitiu quando transitando pelos antros morais de luxo, mas nem por isso menos perturbadores. Trouxemos Guillaume a fim de proporcionar-lhe a paz e a compreensão dos perigos que o rondam. Esta sua atual reencarnação é de resgate, de formosas provações, e não de licenças morais. Não está previsto para você o mediunato, por enquanto, mas sim a estrada redentora que o levará a esse labor elevado, caso se submeta aos imperativos do dever. Hoje são muitos os adversários que você tem granjeado pelo caminho em ambos os planos da vida. Mentes encarnadas e desencarnadas maldizem-no, vibram violentas na sua direção, atingindo os sutis equipamentos da sua mediunidade, que dá os primeiros sinais de falhas, de erros lamentáveis. Não há médiuns irreprocháveis. A Terra é planeta ainda inferior, porque nós que lhe estamos vinculados somos espíritos inferiores, salvo as exceções compreensíveis. Recomece o trabalho do bem nas bases ensinadas por Jesus e reconfirmadas por Allan Kardec. Volte à simplicidade. Reparta o excesso que lhe chegou de forma equivocada com os que padecem carência. Ninguém consegue enganar-se a si mesmo por muito tempo. Havia na emoção do benfeitor a vibração de ternura, mas também de severidade, não dando margem à interpretação errônea. Tratava-se de um apelo último, como a significar que, a partir daquele momento, a sorte estava lançada, facultando a Davi o apoio da espiritualidade ou o seu prosseguimento com outros amigos desencarnados que ele preferisse. Não esqueça, concluiu o sábio orientador, que, depois das alucinações na França, você desencarnou vitimado pela negligência moral, reencarnando-se quase de imediato na Romênia. Lá conheceu mais tarde o Dr. Grass, ajudando-o em experiências nefastas com cobaias humanas, na condição de seu enfermeiro,
aferrados ambos ao mais cruel materialismo. Passada a Primeira Grande Guerra e desencarnando em grande indigência espiritual, um e o outro comprometeram-se a reparar os crimes, auxiliando vidas, diminuindo-lhes a aflição e amparando os sofredores. O que hoje deveria ocorrer com amplitude, conforme a proposta inicial, quando do despertar da faculdade. O futuro você o escreverá, conforme lhe aprouver. Abraçou-o com afeto, adindo emocionado. Que o divino médico nos cure interiormente. O Dr. Hermann Grass, visivelmente comovido, abraçou o mentor e pediu licença para expressar-se. Neste comenos, a palavra sábia do irmão Almiro acalmou a comunicante infeliz, que Fernando desligou do médium Francisco, levando-o ao sono profundo para futuras terapias. Davi, a sua voz era grave, embora meiga. Não há outra alternativa para nós, a partir desse momento, senão a da edificação moral. Aliás, nunca houve outra antes. Nós a tomamos com mãos incapazes e lhe alteramos o rumo no passado, e os efeitos danosos ainda remanescem em nosso mundo íntimo. Estamos vinculados pelas ações negativas, e o pranto, a dor, o desespero de muitas vidas que amarguramos, limitamos e ceifamos, permanecem clamando pela reparação. Jesus Cristo nos convidou à retificação dos nossos delitos, a mim pela condição de verdugo do próximo, e a você pela de comparsa igualmente cruel. Eu prossigo médico, utilizando-me dos seus órgãos físicos e manipulando-os, tendo-o como auxiliar que me deve ser maleável, acessível. Começamos bem, com entusiasmo, atendendo aos infelizes mais desventurados, porque, além das dores que os dilaceravam, padeciam da injunção rude da miséria econômica. Recebíamos os seus sorrisos ingênuos e agradecidos, suas vibrações de amor e suas preces intercessórias por nós, ensejando-nos o equilíbrio e a saúde da alma. Como éramos felizes então! A emoção embargou-lhe a voz. Conhecido pela forma rude com que tratava a clientela, pelos gestos bruscos e reações inesperadas, o Dr. Hermann agora se desnudava. Certamente sua habitual maneira de apresentar-se era um mecanismo de autodefesa, um cuidado para não revelar-se. Mesmo em nossos círculos espirituais, onde era respeitado, alguns de nós o tínhamos como um companheiro áspero, desidentificado dos sentimentos fraternos e do Evangelho. Era visto agora na grandeza das suas expressões, lutando para conduzir com amor o amigo invigilante, enquanto o argumentava com a lógica da razão e a vibração do afeto. Mantendo o controle, prosseguiu. Perdemos o rumo. Você e eu nos desviamos da senda. Vi-o tombar e prossegui ao seu lado. Acompanhei as suas alucinações e insisti, agindo por seu intermédio, como se nada houvesse acontecido, tal o meu desejo de servir, necessitando da sua instrumentalidade. Adverti-o e continuei. Silenciei observações por sabê-lo um adulto lúcido que deve ser consciente do que faz. Há pouco tentei retirá-lo, quase à força do ambiente sórdido, para onde correu após o nosso labor, buscando afogar-se no lodo das paixões vis. Apiado-me de nós ambos, porém, muito mais de você. A continuar com a conduta nos moldes atuais, já não terei campo no seu psiquismo mediúnico para nosso intercâmbio, sendo constrangido a prosseguir onde, quando e conforme o Senhor me facultar. Vejo-o
não poucas vezes assessorado por seres malfazejos que já se utilizam de você fingindo tratar-se de mim, porque a sua sensibilidade está ficando embotada. Não se dá conta da diferença das energias deles e das minhas. A mistificação toma-lhe espaços largos e os sinais de alarme são detectados. Os pacientes pioram. Para alguns, são receitados produtos inadequados ao pós-operatório, as ocultas. Outros adquirem infecções depois da cirurgia. Mas outros sofrem riscos de vida. Quando você vai parar? Agora é a sua existência física tornando-se exposta. Você quase nada conhece do mundo dos espíritos onde estamos. Todo cuidado é pouco. Aproveite este momento, Gerard. Houve um silêncio geral, no qual se ouviam as vibrações do bem que pairavam no ar. O irmão Almiro encerrou a reunião com significativa oração, agradecendo as messes recebidas e exorando proteção para todos nós. O Dr. Hermann conduziu Davi ao corpo em sono profundo. Os demais companheiros encarnados foram encaminhados aos respectivos lares. Fernando e outros auxiliares enfermeiros da casa estabeleceram providências a respeito dos espíritos que se haviam comunicado para posterior atendimento. Podia notar a satisfação refletida na face do benfeitor quando nos convidou para seguir a sede que nos albergava. O relógio da sala mediúnica assinalava as 4 horas da manhã. As ruas da grande cidade estavam quase totalmente desertas, visitadas por um ou outro veículo apressado e algum noctivago atrasado ou sem rumo. O céu límpido, naquela ocasião, adornava-se de pirilampos estelares.